Olá, povo de Deus, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Como é bom que você está aí com a gente para continuar essa jornada de aprendizado da palavra do nosso Deus. Quero agradecer as mensagens deixadas no vídeo de ontem, no último versículo do capítulo 29, sobre os 1000 inscritos aqui do nosso canal. Muito obrigado a você que deixou um recadinho aí pra gente, que Deus te abençoe. E claro, continuamos falando, se você é novo ou nova por aqui ou ainda não fez isso, vamos lá, tá esperando o quê? Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para você que tá aí do outro lado receber as notificações dos novos vídeos. Hoje nós começamos um capítulo novo e com mais versículos que são inseparáveis entre si. Vamos lá? Provérbios, capítulo 30, entramos hoje no capítulo 30, versículos 1 a 4, onde então a palavra de Deus nos diz: Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse: Estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho a inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que você o sabe. Estes são os versículos de hoje. Interessante, nós entramos aqui num contexto diferente. Não é mais Salomão. Agora nós temos já um outro autor. Por quê? Porque o livro de Provérbios não é todo de Salomão. Ele é uma coletânea de sabedorias, no plural, de fato. E nessa coletânea nós temos vários, então, sábios. Um deles é o próprio Salomão, mas agora nós temos a sabedoria, então, de Agur. Eu fiz aqui anotações porque, de fato, nós temos muito conteúdo nesses versículos. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer nada, para passar tudo direitinho aqui para vocês que sempre nos acompanham. Olha só, antes de tudo é importante dizer que Agur, este sábio desconhecido, sim, porque nós não temos maiores informações sobre ele, né? Ele é um sábio desconhecido, né? O pouco que nós temos dele são essas palavras e aquilo que nós vamos ver no vídeo de amanhã. Mas ele, como um sábio, a nós desconhecido, não temos maiores detalhes da sua vida, da sua biografia, da sua história, só o que temos é essas palavras. É interessante que ele se coloca como uma pessoa extremamente humilde. E isso é uma coisa importantíssima para a pessoa que se considera sábia. A humildade, o reconhecimento de que não se sabe, que se precisa buscar mais. E Agur, então, qual que é a sua sabedoria? Não saber. Interessante isso, né? Bastante interessante isso. Ele se coloca como alguém humilde, mas não é humildade no mesmo sentido, por exemplo, dos gregos, né? Como, por exemplo, Sócrates, que também partia da dúvida para aprender coisas novas. Mas Agur aqui parte da questão teológica, ou seja, ele está diante de Deus. E qual é a sua humildade? O que ele quer dizer com eu não sei? Ou com suas perguntas, as suas dúvidas que aparecem no final desse trecho que nós ouvimos, né? É em relação ao próprio Deus. Quem é esse Deus? Como é que eu vou conhecer tudo de Deus? Não tem como. É impossível. Né? Não tem como entender completamente Deus e não tem como entender completamente a sabedoria de Deus. E isso é muito interessante. Nós, como seres humanos e seres humanos pecadores, desde Gênesis 3, nós temos esse limite. Nós não podemos entender tudo de Deus. Então isso é uma coisa bem interessante. E depois eu vou fazer uma conexão com o Novo Testamento, mas antes também quero falar, né, das perguntas. No versículo 4 nós temos várias perguntas retóricas, por exemplo, no final do versículo 4, né? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe, né? São perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta, não todas são, aliás, né? Mas uma pergunta retórica é uma pergunta que a resposta é óbvia. Claro que ali nem tudo é tão óbvio, mas, de fato, essas dúvidas, esse se colocar humildemente diante de todas as coisas que foram criadas e perguntar quem é que fez isso? De onde é que veio isso? E são as perguntas mais profundas
do ser humano. Então, esse Agur, este sábio desconhecido, da qual não sabemos a história, é uma pessoa profundamente humilde diante de Deus. Agora, é uma coisa bem interessante, né? O ser humano não pode compreender Deus até a encarnação de Jesus. Esse acréscimo, ele é muito importante. Em Jesus, Deus se faz gente, Deus se fez uma pessoa, como eu e você, de carne e osso. Jesus é o Deus homem, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é em tudo igual a nós, exceto no pecado. E Martinho Lutero, na sua teologia, vai falar das máscaras de Deus. Antes, sim, nós percebíamos a presença de Deus no mundo, na criação, mas não é o rosto de Deus, é uma máscara. Deus está por trás de tudo isso, mas isso tudo ainda não nos mostra Deus. Eu vou falar uma palavra que hoje talvez pode soar um pouco estranha, né? Mas Justino Mártir, ali pelo ano 200, 300 depois de Cristo, ele falava do logos espermaticós. O que é isso, né? A palavra, por isso eu digo, pode soar um pouco estranho, mas é o significado da palavra. A palavra esperma significa semente, né? Então, a logos espermaticós seria a palavra de Deus semeada pelo mundo, né? Sim, a palavra de Deus está semeada pelo mundo, na própria criação, nas coisas que nós vemos da criação, só que isso ainda não é o rosto de Deus. Deus está por trás disso tudo, porque ele criou isso tudo, mas não é ali que se vê o rosto de Deus. Onde é que se vê o rosto de Deus? Aí vem Jesus. Jesus, na cruz, desmascarou Deus, desmascarou no bom sentido. Ele mesmo mostrou no seu rosto qual é o rosto de Deus. Não é um rosto que quer nos condenar como seres humanos, mas é o rosto misericordioso. No rosto de Jesus, nós vemos o rosto misericordioso de Deus. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com a sabedoria de Agur? Porque Agur, no seu tempo, não compreende Deus. Não consegue humanamente compreender Deus. E Jesus é Deus que se faz humano. É a humanidade que compreende Deus. Não porque o ser humano tem essa capacidade, mas porque o próprio Deus decidiu se despir e se mostrar como Ele é: misericordioso, amoroso, bondoso, compassivo e assim por diante. Então, gente querida, quais são as lições que nós aprendemos hoje? Vamos fazer um resuminho aqui no final para a gente fechar o vídeo. Humildade, primeiro reconhecer que nós não sabemos tudo de Deus, nem da palavra de Deus, e essa humildade nos leva sempre a buscar conhecer mais, a aprender mais da palavra, orientados, claro, pelo Espírito Santo, que é quem nos dá entendimento da Bíblia. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é só mais um livro como outro de qualquer biblioteca, e sem o Espírito Santo, nós não compreendemos a Bíblia. Então, isso é o de mais fundamental. Outra questão é perguntar: é bom? Questionar é bom. Esse trecho de sabedoria nos mostra que Deus não nega a dúvida, Deus não acha a dúvida importante. Ter dúvidas é bom. Então, se você tem dúvidas, que bom. Mas, em último lugar, e mais importante, não é porque está em último que é menos importante, mas é assim que aconteceu a história da salvação. No tempo certo, Deus se faz gente em Jesus, e Deus, que antes era conhecido por trás das coisas criadas, agora tem um rosto. O rosto do crucificado, e que no Cristo crucificado nós possamos sempre encontrar a misericórdia de Deus, tá bem? Deixa o teu comentário aqui embaixo sobre esse assunto, like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que você fique, gente querida, na paz de Jesus. Amém.